Olá, pessoal, estou aqui para mais um vídeo. Eu queria conversar com vocês hoje sobre a casa 7. Olha só, a casa 7, ela é a casa das parcerias, a casa dos contratos, a casa do primeiro casamento e de todos os outros casamentos, tá? Todos os outros casamentos, eles vão passar pela casa 7. Agora, a casa 7 é a casa do primeiro parceiro, primeiro casamento legal, a primeira união. Isso conta noivado, certo? Isso conta noivado. Então, se você ficou noivo, mas ainda não teve lá a cerimônia religiosa, você já é casado, tá bom? Então, o astrólogo ele pega para ele ver o mapa do seu casamento, ele vai pedir ou deveria pedir a data do noivado, tá? Porque isso já é o comprometimento. Principalmente se vocês já estão juntos há mais de um ano. E aí esse noivado acontece, isso já é casamento. Tem que haver intenção, tá bom? Do casal, para poder valer e ser, eu diria, valer no mundo espiritual esse casamento. Então, olha só. Casa 7, ela é um espelho da casa 1. O que eu quero dizer com espelho? A casa 7, digamos que você só tenha parceiros ruins, que só vem gente difícil para você. E aí você culpa as pessoas porque, nossa, você é uma pessoa tão bacana, né? Então, por que que vem tanta gente ruim para você? Então, é isso que eu queria conversar hoje. Essas pessoas negativas que vêm para você, seja lá qual o defeito que elas apresentam, elas vêm por porque elas veem algo em você. Elas trazem isso nelas e elas veem isso em você, certo? Então, no fundo, a casa 7 ela é um espelho de quem a gente é. Se a gente atrai pessoas com problemas o tempo todo, significa que o problema kármico que existe na casa 7 é bastante severo, certo? E precisa de remédio espiritual, precisa de um esforço a mais de vocês para ir limpando esse karma da casa 7. Então, por exemplo, digamos que o marido se preocupa bastante com a aparência da mulher e fala para ela perder peso. Ele malha o dia todo e fala: olha, você tá gorda, perca peso. E aí a mulher um dia ela se cansa porque ele não gosta dela, porque ele só pensa no corpo. E aí ela culpa esse marido porque só está olhando o corpo dela. Ele não está prestando atenção nas emoções dela. Só que aí, quem conhece essa mulher de perto, sabe que ela só dá atenção à beleza. Ela só se foca nos defeitos das outras pessoas, principalmente defeitos que dizem respeito à aparência. E aí ela acabou casando com uma pessoa assim. E aí ela culpa essa outra pessoa por isso. Então, isso aqui é só um exemplo. Tem vários outros exemplos. Tem vários outros exemplos. Você, por exemplo, só atrai homens narcisistas. Se você só atrai homens narcisistas para a sua vida, talvez você tenha algum traço de narcisismo na sua personalidade. É isso que eu estou falando. Eu não estou falando um parceiro narcisista, eu estou falando o primeiro parceiro, o segundo parceiro também é narcisista, o terceiro parceiro também é narcisista. E aí mostra que a sua casa 7 tem algum problema sério. Ou do mapa principal, do D1, ou a casa 7 do D9,
certo? Se o narcisismo, se o problema está no D9, é muito mais sério. Eu diria para vocês que não tem como remediar nessa vida, não tem. Se o problema é no D1, existe remédio, certo? Mas se o problema é no D9, na casa 7 do D9, vai ficar muito complicado. Porque o D9, ele é destiny, ele é o mapa do destino. Não tem como a gente mudar nessa vida. O que a gente tem como mudar é o D1. Então, se você está tendo relacionamentos problemáticos, difíceis, é porque existe algo em você que você precisa mudar. Se de repente você atrai pessoas egoístas, se de repente você atrai pessoas complicadas, olhe a casa 7, mas também olhe a casa 1, olhe você. E eu diria que existe chance de mudar isso, tá bom? Eu vou fazer outro vídeo explicando como a gente faz para mudar essa casa 1 e essa casa 7, para mudar o padrão. Já para adiantar, eu diria que para vocês mudarem a casa 7, vocês têm que mudar a casa 1. E a casa 1 representa vocês, representa a decisão de vocês, aquilo que vocês decidem fazer. Então, existe algum livre-arbítrio. Se existe algum livre-arbítrio, vocês têm como mudar. E assim que vocês mudarem a casa 1, vocês vão mudar a casa 7 de vocês, do mapa principal. É isso que eu queria conversar com vocês, pessoal. Tem mais uma coisa que eu queria falar. Se vocês têm algum pai ou mãe narcisista, ou se vocês têm o guru que é narcisista, ou se vocês têm um irmão narcisista, não é só a casa 7, tá? Eu tô falando casa 7 de uma forma geral. Casa 7 são as pessoas de igual para igual, certo? São as pessoas que vêm para você, é o seu cliente, a pessoa que trabalha com você, é alguém que te atende numa loja. Isso é tudo casa 7. Essas outras pessoas, pai, mãe, guru, irmão, isso aí são outras casas. São outras casas que podem estar dando problema no mapa de vocês. E é bom ser analisado com cuidado. E aí, se seu pai ou sua mãe tem algum problema de personalidade sério, estilo narcisismo, eu teria que olhar outras casas. Casa 9 para o pai, casa 4 para a mãe. E ainda teria que olhar casas contando da lua, enfim, casas contando do sol e por aí vai. Para olhar o pai é sempre casas contando do sol. Para olhar o guru são as casas contando do planeta Júpiter. Basicamente é isso. Mas a casa 7, para deixar o vídeo mais simples, ela precisa ser olhada para ver o que está acontecendo nela. Por que que você está atraindo pessoas difíceis? E por que você está atraindo pessoas que não ficam na sua vida? Porque elas vão embora. De repente, elas vão embora porque você se apega demais a elas, você já começa o relacionamento com medo de perdê-las. Então, tem uma série de coisas que a astrologia e a psicologia conseguem ver para identificar o problema, certo? Então, até o próximo vídeo. Tchau.